Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Se você não conhece a gente, somos do canal Caim e Abel. A gente fala sobre conspirações e a gente fala sobre possíveis verdades que você acha que é verdade, que você cresceu sabendo que é verdade, mas que às vezes não são verdade. A gente provoca assim e a gente acaba crescendo e melhorando também, como dois homens adultos. Eu sou o Lucas Uramesh e é o Claudio Uramesh que está aí. A gente veio de um vídeo e você vai ter que procurar depois, com todo carinho eu tô te falando isso. Porque você acaba ajudando a gente, curtindo e compartilhando, vendo todos os vídeos. Que tem bastante conteúdo legal, a gente fala de série, de filme e também de outras coisas. A gente veio de um vídeo que a gente estava falando sobre quem governa a humanidade. De seres interdimensionais, onde eu estava citando demônios e tudo mais, mas não era desse tipo, mas seres interdimensionais. E eu estava falando uma das formas que eles conseguem, uma das, tem milhares, que eles conseguem realmente entrar no seu cérebro do ser humano, que é através do simbolismo, onde eu citei o livro do O Poder Secreto dos Símbolos Maçônicos, do Robert Lomas. Depois procura ali, é um livro muito bom, onde ele não fala só sobre os símbolos maçônicos, ele fala como eles pegam esses símbolos e consegue criar emoções em você. E eu tava falando no último vídeo, se você entra numa sala onde tem um monte de coração vermelho, um monte de coraçãozinho vermelho, balão de coração, aquela coisa brilhosa e tudo mais, vai te remeter ao quê? Dia dos Namorados, uma coisa carinhosa, uma coisa até brega e tudo mais. Se entrar numa sala onde tem caveiras, esqueleto, aquela coisa meio cripta, meio tenebrosa, vai te remeter a uma coisa até assustadora, a morte. Mas não quer dizer que tem algum elemento que vai te matar lá dentro, mas vai te remeter a isso. É, isso se chamam símbolos. É assim que funciona, entendeu? E nesse livro, e é através do que. Porque o ser humano ele vai acumulando conhecimento. Tem coisas, você, além de ter heranças genéticas dos seus pais, sejam eles bons ou ruins, você tem heranças de. Eu esqueci o nome agora, psicológicas também. De todos os seres humanos que já viveram antes de você. Saca? Não é à toa que o ser humano, quando ele tem um quintal, ele vai querer capinar, porque o ser humano antigamente, ele tinha que fugir, cara, de predadores, ele tinha que ir para as árvores. Ou seja, o mato era enorme. Para ele poder enxergar os predadores, melhor ele tinha que capinar, tinha que deixar sem mato, para ele poder ver a savana, entende? Isso são simbolismos. Quando você vê uma situação de perigo, você nunca aprendeu, ninguém nunca te ensinou a você sair, fugir e correr. Ninguém nunca te Instinto ensinou isso. humano, né? Da onde que vem isso? Instinto. Exatamente, isso vem de gerações e gerações genéticas, cara. Isso é impressionante. E Tá na através célula. disso, cara, através disso, esses seres dimensionais, eles sabem tudo que conduz o pensamento humano, a música, a geometria. E quando eu falo geometria é o seguinte, tem um exemplo desse livro do Robert Lomas, que ele pega um símbolo que ele vem totalmente repetido nas cavernas, desde a Ásia, desde lá do Canadá, daqui lá na América do Norte lá para cima, desde a Inglaterra, e você vê que por toda parte do mundo o símbolo que ele é tipo um espiral aqui, outro espiral aqui e dois losangos no meio assim. É um símbolo que aparece toda hora. E através daquilo aí, os estudiosos viram que era uma forma do ser humano na época deles conseguirem medir quando era para colher a colheita deles, quando era para plantar, eles os solstícios de verão, solstício de inverno. Cara, naquela época, sendo homens da caverna, que viviam em cavernas e tudo mais. Quando eu falo homem da caverna, galera, não tô querendo dizer aqueles uga-uga, aquela coisa não. Capitão Caverna, não é isso não. Eu quero dizer homens que realmente, pô, não construíam uma casa, eles viviam em caverna ou em tendas. Mas eles viviam, eles trabalhavam esses símbolos. Para você ver que realmente a geometria, esses símbolos já se tratam desde essa época. E o ser humano ele carrega esses simbolismos. Que foi um exemplo bobo que eu dei, que é aquela sala cheia de coração vermelhinho, a sala cheia de caveira. Isso te remete coisas, sem ninguém nunca ter te ensinado. É impressionante pra caramba isso. A É a gente pode dar, forma. dar até É, um exemplo, né, Lucas? De tipo, um exemplo. Quando você vê um cavalinho, você pensa numa marca de carro, Ferrari. Já reparou que toda esse é mais empresa moderno, né? ela tem um logotipo, ela tem um símbolo. Ferrari, Maserati, Lamborghini, tudo tem um símbolo para ser identificado, né? Sim, pô, sim. E se você vê, a maioria da. Agora é coisa da minha cabeça que eu tô pensando agora. Mas depois vocês comentem se faz sentido. Aproveita e comenta aí. É,
As grandes marcas de fast food, de comida, é sempre vermelho e amarelo. É vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. Eu penso pra mim que o vermelho, cara, era quando realmente a gente caçava, velho. Sangue dos animais que a gente caçava e tudo mais. E eu sei que essas cores primárias, eu não lembro se amarelo é primário, mas acho que vermelho é cor primária. Essas cores primárias, elas remetem à fome. McDonald's, Bob, essas marcas, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, elas remetem à fome. Mas você vai perguntar, alguém te ensinou isso? Ninguém te ensinou isso, cara. É uma coisa que está dentro da nossa herança genética de ancestrais e ancestrais. Eu acredito que o amarelo, eu não sei, mas eu acredito que o vermelho seja por causa do sangue, por causa do caçar, por causa daquele sangue dos animais que a gente matou e tinha que estripar mesmo, estripar o animal em partes, sangue, 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 sangue. Eu acredito que venha remeter a isso. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que esses seres, a- como eu estava falando no outro vídeo que você vai ter que ouvir, por que que ele ultimamente tem essa enxurrada de clipes, de shows apoteóticos para muita gente, onde tem simbolismos, aonde a gente aqui humano acredita que seja satânico, né? Humano, a gente humano, é satânico. Acredito que não é bem assim. Eu acredito que são símbolos, igual agora entra no assunto que eu queria entrar. Acredito que sejam símbolos que mexem com a sua psique, que te remetem, que te trazem vulnerabilidade. Uma pessoa que não tem uma mente forte, eu não digo nem espírito forte, que é outro assunto. Uma mente forte vê aquele simbolismo todo naquele show, tá te induzindo a alguma coisa, meu amigo. Nesse nesse período moderno que a gente tá, onde a gente acredita que um pentagrama já é coisa satânica, onde já acredita que uma imagem do Bafomé já é uma coisa satânica, aquilo ali automaticamente, pelas coisas que você aglomerou até hoje, desde a sua infância, vai te trazer uma coisa de vulnerabilidade. Você vai achar que você está num ambiente satânico de vulnerabilidade. É um ambiente que você não conhece. Sendo que esse simbolismo não tem nada a ver com o satanismo. Vocês estão entendendo o que eu querendo dizer? Se não entendem, comentem aí. São símbolos como outro qualquer. Assim como o símbolo do nazismo, também. Falei a palavra. Assim como o símbolo daquele partido bigodista, tem no hinduísmo também aquele símbolo. Aquele símbolo, ele também tem no hinduísmo também, aquele símbolo do partido bigodista. Ele tem no hinduísmo também. Ele tem em outros. Pesquisa que você vai ver. Pesquisa que você vai ver. Isso tudo é simbolismo. Pegar um bafomé, aquelas coisas todas que, entre aspas, uma galera pegou dizendo que é satânico, não é, cara. Não é. Mas sendo que se você aprendeu no período pós-moderno, no século XXI, que aquilo ali é coisa satanista, aquilo ali automaticamente vai te dar um cagaço. Aquilo ali automaticamente, por tudo que você aprendeu erroneamente, vai te dar um medinho. Vai te dar um ambiente vulnerável, onde você está vulnerável. E quando você está vulnerável, você abre as portas. E quando você abre as portas, você abaixa os muros. E quando você abaixa os muros, você fica vulnerável para qualquer informação entrar na sua mente, entrar na sua vida. Eu acredito que esses seres têm essas ferramentas. Eles sabem literalmente aonde acionar os seus gatilhos de psique, os seus gatilhos onde esses simbolismos vão entrar na música, no cinema, onde vão entrar nos filmes, né? O cinema induz, ele onde vão entrar em todos esses setores. E eu acredito que sim, eles mexem os pauzinhos ali com a galera que está no poder. A galera do poder tem retorno financeiro, de poder, de fama e depois sabe lá Deus mais, sabe lá mais o que. Mas eu acredito que eles fazem isso por prazer. Eu acredito que eles fazem isso porque tem um plano futuro para esse planeta Terra, nessa galáxia de alguma maneira, não sei porquê. Eu acredito que fazem isso para usar a gente como alimento de bateria energética também. Eu acredito que fazem isso por jogo. Eu acredito que fazem isso por tédio, por estarem entediados e querer jogar um jogo e usam a gente. E eu acredito muito nessas coisas, né? Tô dando um panorama geral. Tá bem. Rapaziada, minha opinião sobre esse assunto de Matrix, de a gente ser uma bateria viva para seres de outras dimensões, né? Essa troca equivalente, né? Essa troca
que tudo que a gente tem que fazer, né? Eu trago aqui aquela palavra que Deus amaldiçoou o ser humano, né? Ali no Jardim do Éden, depois que ele comeu do fruto, e Deus fala o seguinte: o homem só terá alguma coisa da terra com o teu suor do seu trabalho, e a mulher só vai dar o seu fruto, a sua criação, com dor do parto, né? Para quem não sabe, isso é uma maldição que Deus manda perante Adão e Eva, né? É uma maldição. Então, deixa a minha opinião um pouco aqui para vocês. O que o Cláudio acha sobre Deus, né? O que o Cláudio acha sobre esses seres? O Cláudio... O meu conceito sobre Deus talvez, para alguns de vocês, é bem diferente. Para mim, esse Deus arquiteto que fez esse ser humano, para mim já começa por aí. Deus não fez o ser humano do barro, tá? Não dessa forma que é escrito na Bíblia, da forma que vocês entendem. Para mim, Deus não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Quando eu estou falando Deus, eu estou falando Deus, arquiteto desse universo. Tá? Eu acredito que existe sim um Deus, criador de todas as coisas, mas não é Javé, não é esse Deus da Bíblia. E esse conceito de bem e mal é bem subjetivo. Ele não é claro. O bem e o mal não é claro, né? Que isso, Cláudio? Não, não é claro. Não é bem claro. Eu acho que toda criatura pode fazer o bem e o mal. E o teu próprio Deus, esse Deus que é o arquiteto desse universo, ele faz o mal, sim. Fala que ele não pode fazer o mal, mas ele faz o mal, sim, porque na própria Bíblia, eu não vou dar o endereço aqui para vocês do capítulo, nem do livro, mas ele fala: eu sou o Deus que faço o bem e faço o mal. Eu sou o Deus que fez a luz e fez as trevas. Então, é complicado a gente ler isso, né? Um ser que criou tanto o bem quanto o mal, ele não pode ser totalmente bom. Que isso? Não pode ser totalmente bom. Não pode. Quem não consegue raciocinar e entender isso, está se iludindo, está vivendo num mundo fantasioso, entende? Você entende que só existe a dor porque o teu Deus criou a dor? Você consegue entender isso? Você consegue entender que só existe a fome porque o seu Deus criou a fome? Você consegue entender isso? Você consegue entender que só existe um diabo, um satanás que vocês odeiam, os demônios que vocês ficam falando que só fazem o mal? Vocês entendem que esses demônios, esse diabo, esse satanás, esse abre aspas Lúcifer, só existe porque teu Deus criou? Segundo a Bíblia de vocês. Segundo a Bíblia diz isso. Seu Deus criou tudo isso. Não há nada no mundo que ele não criou. E nisso eu acredito. Que ele teve a mão em tudo nisso, esse arquiteto. Eu só não creio que esse arquiteto seja onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode ser? Pode. Mas de todo amor ele não é. Porque onde um ser que tem de todo o poder, toda onisciência, toda onipresença, vê tanta coisa ruim acontecer e não toma atitude nenhuma, e isso está acontecendo há anos, não é agora. Aí você tem que começar a entender por que o ser humano foi feito, da onde ele foi feito, para que ele foi feito. Ele foi feito para reinar? O ser humano não foi feito para reinar. Ele pode um dia reinar, mas ele não foi feito para reinar. Eu creio que o ser humano foi feito como escravo. Só que a gente vai quebrando essas amarras. Esse Deus não esperava tanto do ser humano como hoje ele é. Talvez. Isso aí são coisas que flutuam na minha cabeça. Porque o que a Bíblia diz sobre esse Deus eu já quebrei já tem um tempo. É impossível. É impossível. Agora, trazendo para
Jesus Cristo, aí sim, esse cara aí, para mim, é o mais próximo de ser um Deus. Esse cara aí, esse tal de Jesus Cristo, que muita gente fala que segue, mas não conhece ele, não conhece mesmo, não conhece, não conhece, não conhece. Não conhece mesmo. Fala, eu sigo Jesus, segue uma bosta. Segue é porra nenhuma. Tu segue o que o pastor diz para você, o que é Jesus. Você segue o que os outros falam para você, que esse Jesus é assim, é assado. Você segue isso. Agora, você chegar e tirar uma própria conclusão sua de quem foi Jesus, olhando o que ele fez, o que a história diz sobre ele, o que a Bíblia diz sobre ele, é bem difícil, né? Não são todos, mas a maioria prefere escutar de fulano, de cicrano, de outros, né? E vai, e vai indo. É muito fácil a gente viver de fofoca, rapaziada. Ah, o meu conhecido falou que aquele vizinho ali não presta, é invejoso. E você acaba já criando uma raiva daquela pessoa e ela nunca te fez nada. Mas só pelo contexto de um conhecido teu falar que aquela pessoa não presta, para você já não presta. Mas você nem conheceu. Você nem chegou lá para conhecer, para saber como é que é essa pessoa. Mas você já está julgando. E nessa questão de símbolos, é isso aí mesmo. O teu próprio Deus, e isso é uma coisa interessante que eu vou falar agora aqui. Ali na época de Moisés, quando Moisés foi buscar os mandamentos, aí voltou, e o povo hebreu estava adorando o bezerro de ouro e tal, né? Aí não sei bem, aconteceu uma questão lá de aparecer um monte de cobras e começar a picar ali o povo hebreu e matar muita gente. Aí o Deus, Javé, né, no deserto ali, mandou Moisés fazer uma cruz com uma cobra. Um símbolo. É um símbolo. Fez um símbolo ali de uma cobra. Olha só como o símbolo é importante e existe desde o começo das eras. Desde o começo de tudo existe o símbolo. Você vai para a civilização egípcia, tá lá um monte de coisa desenhada na parede. Tu vai ali nos Homens da Caverna, eles desenhando na caverna. Você vai nos Sumérios, tem desenho, tem arte. Todo lugar tem arte, tem símbolo, tem geometria, né? Tem um círculo, tem um quadrado, tem um triângulo. Em todos os lugares, todas também escolas filosóficas de ocultismo também têm seus símbolos ocultos. Por quê? Como o Lucas falou e citou, por que a maçonaria tem tantos símbolos que só quem vai entender é quem está dentro, né? Falando sobre livros, eu também aconselho um livro aqui, estou até com ele na mão, que é O Mistérios da Cabala. Não sei se está pegando aí, talvez não está pegando porque está estranho aqui, mas é de Elfes Levi. Elfes Levi, Ministério da Cabala. Elfes Levi, a Harmonia da Cabala. Os Mistérios da Cabala. A harmonia oculta dos dois testamentos. Aqui fala sobre os dois testamentos, tá? Dá um esclarecimento aí sobre o Antigo Testamento e o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É muito bom esse livro. É fininho, é coisa pouca, mas já... O que o pessoal conhece dele mesmo é o Ritual e Dogma de Alta Magia. Eliphas Levi. Dogma de Ritual. O pessoal mais reconhece. O pessoal compra na Amazon junto com o livro Capa Preta do Cipriano. Capa Preta do Cipriano. É o combinho da alegria. O pessoal compra isso aí. O mais conhecido do Eliphas Levi é esse, é o Ritual Magia. Dogma de Alta Magia. Aí o pessoal compra as 7 leis do hermetismo, aí junto com esse aí do... Eita! O que eu falei? O Mistério da Cabala. Não, o Mistério da Cabala não, pô. É o outro. É o Mistério da Cabala. A Clavícula de Salomão. A Clavícula de Salomão. 72. Ritual e Dogma de Alta Magia. E 7 leis do hermetismo. Aí depois... Tô brincando aqui, mas é verdade. Mas esse livro... Tem. Eu mesmo tenho um livro que é chamado de Cabelion, né? Que fala do hermetismo. Hermetismo é muito bom, gente. Hermetismo é muito bom.
Esse livro que você tá mostrando, pouca gente conhece, entendeu? O que tá contigo aí, pouca gente conhece. Eu tô falando que a galera mesmo, ela do hype, ela gosta. Ela vai seguindo a magia, ela compra esse combinho. E É, o, é, depois o- vê. é os magos pop. Mago É, pop. o Elifa Levi. Mas tem muita coisa do Elifa Levi legal. Que eu ainda não li, queria ler. Mas, Então, gente, cara, quiser. A gente tava falando de onde o homem foi feito. Grava, ó, 5 vídeos aí. Volta mais um se fazer 6. Pode falar de onde o homem foi feito. Será que veio do barro mesmo? Vocês querem esse vídeo? Comenta, o que que você acha? Eu tenho minhas ideias aqui, mirabolantes, eu posso falar no próximo. Se quiser, volta um vídeo, vai pro próximo, vai para outro. Aproveita e assiste tudo, curte tudo que a gente fez. Comenta e compartilha, segue na rede, tá bom? E é isso. Fazer aqui uma foto pro. Eita, pra thumb. E é isso. Beijo, rapaziada.